Olá, olá, deixa eu ver se essa conexão tá boa. Acho que tá. Deixa eu ver aqui. Botar os óculos, porque é essa hora. Bom, uma boa noite para todas. Vamos fazer uma live em torno de meia hora respondendo dúvidas, climatério, menopausa. A primeira dúvida, já vou começar falando para a gente aproveitar. Oi, Valéria! Para a gente aproveitar melhor esse tempo. É sobre uma das perguntas que veio na caixinha, perguntando qual a melhor reposição hormonal, qual oferece mais riscos ou menos riscos. Eu vou falar do que eu uso no meu trabalho, certo? Eu gosto muito de trabalhar com o hormônio molecular ou bioidêntico, porque ele tem a casinha perfeita no nosso corpo, ou seja, os receptores. Até pouco tempo, a forma que eu mais prescrevia era o gel transdérmico com a progesterona, tanto via oral como transdérmica. Tem uma pergunta que eu não respondi da caixinha que depois eu vou responder falando da progesterona. Porém, com a chegada dos implantes hormonais, o implante hormonal americano, que é a marca que hoje eu estou usando, da Sotopele, a gente consegue trabalhar com doses mais baixas, minimizando riscos, tendo uma distribuição melhor desse hormônio. E então o que eu acho hoje de melhor é poder trabalhar com o hormônio bioidêntico no implante, estradiol sozinho, estradiol mais testosterona quando necessário e a progesterona via oral ou transdérmica, mas isso não é acessível a todas as pessoas, não é todo mundo que pode utilizar essa via. A minha segunda opção é o hormônio transdérmico. Eu evito muito usar hormônios via vaginal, né? Não que não possa ser usado, eu tenho pacientes que usam cápsulas vaginais, filme vaginal, gel vaginal, óvulo vaginal, mas é muito fácil modificar pH vaginal, é muito fácil alterar flora vaginal. E no período do climatério e menopausa a gente já tem uma flora vaginal que é um pouco diferente da flora originária, né? Da nossa flora do vaginal antes desse período de climatério. Então eu evito, não que seja errado, não que não seja bom, mas eu tento ser o mais fisiológica possível sempre, né? E como eu passei muito trabalho com muitas pacientes na minha vida, tentando resolver Gardnerella, tentando resolver candidíase, tentando resolver alergias de vulva e de vagina, que eu tenho verdadeiro pavor por tudo que possa realmente alterar a flora e me levar a esse tipo de coisa. Deixa eu procurar o controle do ar-condicionado, tá lá. Já vou ler as perguntas que estão entrando, porque sem os óculos eu não leio nada. Só um pouquinho. Achei. Que tá um calorzinho aqui. A outra pergunta na caixinha que eu não respondi é sobre a progesterona transdérmica e proteção de endométrio. A progesterona transdérmica, ela protege o endométrio, sim. Não tem tantos trabalhos quanto a via oral. Na maior parte das vezes a gente tem que usar uma dose um pouco maior para isso, certo? A única coisa é que a progesterona transdérmica não é autorizada pelo nosso consenso, né, no Brasil e em outros países, como reposição hormonal. Então, assim, do ponto de vista legal, ela é off-label, né? A gente usa ela, a gente sabe dos seus benefícios, mas ainda ela não tem a aprovação para ser usada por via transdérmica. Só que, né, são aquelas coisas que só estão esperando a aprovação, diferente de outras coisas que são muito duvidosas. Agora vamos lá. Agora eu vou ver as perguntinhas. Doutor, explica o que é Frax, por favor, enquanto eu torci isso aqui. Frax é o nome de um aparelho, certo? De alta frequência, que hoje é o de última geração, que tem a possibilidade de nós fazermos cirurgias com ele. É praticamente o corte, é praticamente igual ao corte a laser, só que em vez da luz ele utiliza a radiofrequência. Ele faz cauterizações e ele faz o tratamento igual do laser. Quem já fez o laser no rosto, até no vaginal, sabe aqueles pontinhos que a gente fica toda quadriculadinha?
com laser, o Frax faz o mesmo, só que no lugar da luz sai a radiofrequência. O nome dessa ponteira é Lingley, que é a ponteira que foi desenvolvida, ela é bem comprida, ela é bem mais fina que a ponteira do laser Mona Lisa ou do Erbio, né, o outro laser, que são maravilhosos, mas eu já tive pacientes que não passava a ponteira do laser, porque tá tão fechadinho que não entra, porque é uma gaiolinha assim o laser para entrar na pepeca, né? A Lingley é uma ponteirinha que é mais ou menos do tamanho desse dedo e na pontinha, como se fosse uma escova de dente, a gente tem não são ganchinhos, uns micro dentinhos que é onde faz a radiofrequência que deixa os furinhos. Então assim, tem pacientes que eu uso o laser mesmo, tem pacientes que eu uso o Frax. Eu tô cada vez mais apaixonada pelo Frax porque ele é mais anatômico, eu não sei, eu gosto muito do resultado deles e eu consigo usar o Frax também para essa parte de vulva, né? Então o Frax seria um aparelho de alta frequência ablativo, porque existe também, eu tenho outro aparelho que é o de radiofrequência não ablativo. Ablativo é que quando ele faz esse carimbinho, ele perfura a pele e a radiofrequência vai numa profundidade um pouco maior para fazer o mesmo efeito que a luz do laser faz, que é a renovação do epitélio, mais para o epitélio mais fininho. E o não ablativo, ele não perfura, não faz furo na superfície, tanto que a paciente pode ter relação na mesma época, e a luz vai mais lá no fundo e pega a musculatura, por isso que a gente usa a radiofrequência não ablativa para deixar a pepeca, né, mais apertadinha, o que é muito bom para as mulheres que quando tossem, quando espirram, perdem xixi, porque por ela estar mais frouxinha, não é só na parte sexual que isso atrapalha, é muito desconfortável, se tem alguma novinha aí vendo, para uma mulher tá toda linda, maravilhosa, perfumada, dá um espirrinho, molha a calcinha, certo? E eu já senti isso na pele, é horrível, né? É bem desconfortável. Então, assim, esse tratamento faz com que, né, a gente tenha uma melhora nas incontinências urinárias de maior ou de menor, de leve a moderado, sem precisar ir para cirurgia. Às vezes a gente associa depois com fisioterapia pélvica, é bem interessante. Vamos ver o que mais tem aqui. Sônia, a Valéria, minha querida, que eu tô com saudade. Oi, Nelito, tá aí? Boa noite, boa noite, boa noite. Tô vindo aqui, acho que as duas perguntinhas que eu deixei penduradas da caixinha que eu não respondi foram essas duas. Teve outras perguntas que eu não respondi, porque entram naquela parte de estou fazendo isso, né, o que acham? Ou o meu médico me deu isso, o que a senhora acha? Tá certo ou tá errado? Gente, não vou nem repetir de novo. Não tem como eu responder esse tipo de pergunta, um, pela ética, e dois, porque eu sempre digo, primeiro a pessoa, depois os exames. Então, como é que eu vou saber se o tratamento que foi prescrito está certo se eu nunca conversei com a pessoa e muito menos vi os exames? Então, isso vocês têm que entender até para não fazer essas perguntas, que um dia vocês vão ter respostas e as respostas não vão ter fundamento. E tem gente que segue atrás daquilo. Abdômen muito inchado. Essa já é do tipo que quando a barriguinha tá muito inchada, não tem útero, também não tem útero, às vezes estou estufada, às vezes é a alimentação, exagerou no trigo, exagerou no leite, às vezes quem tem pessoas, hoje eu atendi uma paciente que ela come ovo, ela tem diarreia, ou por algum motivo está tomando pouca água e não está evacuando direito. Então estufar a barriga tem muito motivo, muito além dos coitadinhos dos ovários e do útero, provavelmente intestinal. Progesterona oral causa celulite? Não, até a progesterona tem um leve efeitinho. Progesterona natural micronizada tem até um leve efeitinho diurético. Altas doses aí ela faz ao contrário, retém. Mas as progestinas, que são as progesteronas, que não são progesteronas, são artificiais, essas causam retenção de líquido, pode dar sim. Eu ativei o selinho, tá, gente, para aquela campanha de doação de
de alimentos. Quem quiser comprar selinho vai 100% para lá. Oi, Tânia. Câncer de mama na família não pode mesmo repor hormônios. Débora, hoje mesmo atendi uma paciente, a mãe e a avó materna tiveram câncer de mama. Ficou bem claro que para fazer a reposição hormonal dela, eu quero o painel genético oncológico do câncer de mama. Isso vai me dar uma segurança maior de entrar. Até porque a mãe e a avó tiveram câncer de mama pós-menopausa, com mais de 60 anos, o que já me mostra que tem mais chance de não ser familiar do que ser. Mas eu peço o painel genético. Não, eu tenho mais de uma paciente que fez o painel, deu tudo negativo, a gente iniciou. Como eu já tive paciente que o painel deu positivo, né? E aí eu tenho uma paciente que optou por fazer mastectomia para poder fazer a reposição. Como colocar as perguntas? Não, as perguntas é quando eu ponho a caixinha. Eu tenho posto assim umas 3, 4 vezes por semana uma caixinha que diz climatério e menopausa responda. Dentro, clica na caixinha e pergunta ali. Aí eu deixo um tempo as caixinhas e durante o dia eu vou respondendo uma a uma, respondo umas 5, 6 pelo dia, o que eu consigo fazer, que eu tô organizando. Então, só que essas duas que eu respondi aqui, eu não tinha respondido e pela resposta ser muito grande, eu disse, vou responder na live que fica mais fácil. Deixa eu ver quem é que me deu uma... Liqueiroz, obrigada, querida, por colaborar. Quando juntar o valor, que é o que o Instagram paga, 100% eu vou pegar esse valor e vou comprar. A gente escolhe, né, para onde doar os alimentos. Por que você pede densitometria óssea de coluna lombar e fêmur? Porque são os locais que mais comumente tem o punho também, né, que é um lugar comum de fraturas na mulher na pós-menopausa, mas o mais comumente é colo de fêmur e coluna lombar. Então é a partir desses segmentos do corpo que a gente acompanha a mineralização óssea para ver se essa mulher está tendo uma desmineralização ou se ela já está com, né, eu gosto de ter uma já no início do tratamento, porque eu vou acompanhando. E por incrível que pareça, os consensos, tudo é densitometria depois dos 60 anos. Depois dos 60 anos, gente, eu vou ter osteoporose, não adianta mais eu intervir. Então, eu peço essa densitometria na mulher que eu vou iniciar a terapia de reposição. Às vezes eu peço para paciente de 45, 46 anos, principalmente se essa mulher tomou anticoncepcional a vida inteira. Tá tomando tem 45 e tomando anticoncepcional desde os 15, 30 anos com anticoncepcional nas costas, só parou para ter gravidez. Na gravidez a gente perde cálcio também, porque o bebê faz o esqueletinho desse. Então eu pego muita mulher jovem, 40 e poucos anos, já com algum grau de osteopenia. E ainda mais que as mulheres têm o hábito de não fazer muito exercício. Quando estão magrinhas não fazem, só fazem exercício quando querem perder peso. E as magrinhas é as que mais têm risco de osteoporose e osteopenia, né? Até eu tive aquela pergunta do como fazer para perder os pneuzinhos da barriga, que eu deixei um videozinho, para diferenciar do meu trabalho. Eu apesar de eu postar eu fazendo exercício e tal, gente, eu não trabalho com emagrecimento. Eu trabalho com longevidade saudável feminina. Eu quero deixar as coroas saradas de dentro para fora. Eu quero que a gente consiga viver muito sem perder as nossas aptidões, que eu citei tudo lá no vídeo, porque nós vamos envelhecer. Então, se vamos envelhecer, vamos trabalhar para envelhecer melhor e para aproveitar essa vida até onde dá, porque ela acaba. E eu não quero que a minha, enquanto eu ainda tenho tempo de vida, eu esteja limitada de não poder fazer as coisas que me dão prazer ou que eu quero fazer, por não conseguir. E é muito rápido essas perdas na pós-menopausa. Por isso que eu defendo a terapia de reposição hormonal. Teve uma menina, algumas das que me acompanham, das minhas parceiras aqui do Instagram, que eu chamo de amigas, que me perguntam, doutora, eu não quero fazer reposição hormonal, o que fazer? Eu defendo a reposição hormonal com o bioidêntico, porque eu acredito do fundo do meu coração, tanto que eu uso em mim, uso na minha mãe, que nós vamos envelhecer muito melhor com ela se ela for bem feitinha e a gente tirar os riscos maiores.
Porque sem esses hormônios a vida fica realmente maior, para a maior parte das mulheres, muito desconfortável. Preciso recuperar minha libido, pelo amor de Deus. Dá pra ver a sementinha do meu limãozinho. Os limãozinhos que eu ganhei da minha secretária, da Ana. Ela deve estar achando que eu chupei. Hoje eu tava azeda não, tava cri-cri. Tava chata. Não sei, eu acho que se eu tivesse útero eu devia estar menstruando. Porque, meu Deus, o que eu cri-crizei aquelas minhas duas secretárias, coitadinhas. Eu cliquei do Frax. Case. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. O que acha do Estoril creme vaginal para melhorar o ressecamento vaginal? Deve ser estriol, né? O corretor é que deve ter trocado. O estriol creme vaginal eu prescrevo bastante. Para mim é o melhor creme vaginal para recuperação de epitélio de vagina, até do introito vulvar. Porém, ele não pode ser usado em mulheres que têm risco de câncer de mama ou risco de câncer de mama, ou já tiveram câncer de mama ou estão tratando câncer de mama. Reposição de estradiol na menopausa pode aumentar miomas? Retirei o DIU, o doutor falou que não posso repor porque vai aumentar o mioma. Olha, com a dose baixinha, normalmente com 0,5, 0,6, é pouco provável que consiga manter o ritmo de crescimento que o mioma vinha tendo antes. Claro que não pode ser um mioma com degeneração. O grande problema são os miomas intracavitários, que aí o epitélio que recobre, mesmo que ele cresça um pouquinho, pode ter escape, mas é muito pouco provável que a gente vá ter um crescimento de mioma com dose mínima, assim. Realmente eu tenho mais de uma paciente fazendo com miomas, e as que incomodaram o sangramentinho foi as que tinham esse miominha para dentro da cavidade, que às vezes nem são miomas grandes, mas é em função do endométrio ali. Aí às vezes a gente equilibra aumenta um pouquinho a progesterona. E sempre que eu falo progesterona, gente, eu tô falando progesterona natural micronizada. A Nelly tá. Nelly, adorei o sabonete que tu me deu. Maravilhoso. Adorei aquele cheirinho. A mamãe deu um monte de rosinha. Obrigada, Ana. Câncer de mama na família. Ah, tá. Isso eu respondi. Queda de cabelo tem a ver com Mar Pacheco. Marloma, é tu? Não dá pra ver na foto. Queda de cabelo tem a ver com a reposição hormonal? Depende. A testosterona pode dar queda hormonal, porque a testosterona vira dihidrotestosterona, que dá queda de cabelo. Tanto que quando eu entro com implante, eu sempre dou, que eu boto, mesmo que seja dose mínima, eu entro com alguma coisinha para diminuir essa conversão para dihidrotestosterona. Por isso que não dá para estar se entupindo de dose alta de testosterona, fica careca, cheia de espinha, com a pele que é um sebo. Então, não vale a pena. A gente tem que botar para aumentar a libido, que é a única indicação que existe, é o aumento de libido. Mas quando aumenta a libido, dá uma aumentada na energia, porque a via é a mesma, é dopamina, é ocitocina. Então, dá uma melhorada na energia, mas sem ter esses outros fatores. Mas pode. Agora, estradiol e progesterona natural não costuma, muito pelo contrário, né? O estradiol ajuda na diminuição na queda, na qualidade do cabelo, no nascer os novinhos. Ai, gente, amanhã eu vou cuidar dos meus cabelos. Muita dor na cama. (20 miligramas de progesterona é pouco para quem tem útero? Olha, eu tenho medo de usar essa dose, né? Eu teria medo de usar essa dose, teria que acompanhar muito bem esse endométrio. Eu não tenho nenhuma paciente com útero que eu use progesterona 20 miligramas. 20 miligramas, se eu dou para alguém, é só com quem não tem útero. Lembre que tem os selinhos de doação, quem quiser, pra gente fazer a campanha.
doutora no implante, vão todos os hormônios juntos. Sabe aquelas balinhas tic-tac que tem, que é uma caixinha assim, que tu faz umas balinhas branquinhas dentro? O implante é bem parecidinho com o tic-tac, tá? O de estradiol é metade de um tic-tac daqueles, e o de testosterona é um tic-tac inteiro ou um pouquinho maior, conforme a dosagem da testosterona. Aí a gente pega um canudinho, imagina um canudo de refrigerante, né? Coloca, primeiro enfio, tem uma pontinha da agulha, tu coloca por baixo da pele, aquele canudinho, e aqui na ponta tu põe os implantezinhos e empurra que nem um êmbolo de seringa. Aí ele sai lá na ponta que tá embaixo da pele, assim, uns 10 centímetros pra lá. Então, só que aí eles são separadinhos, são tic-tac, são balinhas separadas, mas eles vão no mesmo canal. Quando é homem, o homem, a gente, como os implantes tem que ser maior, porque eles usam muito mais hormônio que a gente, não é só um furinho, se faz um leque, faz um pra lá, um pra cá, pra não ficar embolado 4 balinhas daquele. Mas pra nós, como é muito pequenininho, a gente põe um atrás do outro que já fica, não faz um raio, não fica com uma bunda toda roxa depois. Não, eu não faço em homem, fiz só no meu marido, né? Nem que ficou roxo, toda roxa. É mais em cima, que é na pochete que a gente faz. Das pacientinhas, sempre tudo, justo nele foi ficar roxo. Eles, mas fica assim nas tuas pacientes? Não fica assim. Por isso que a gente não faz nada em familiar. Exame com fator de Leiden 5. Tá difícil todos os sintomas. Tem como repor. Tem que avaliar outros fatores, não é contraindicação absoluta, Neuza, mas tem que ver outros fatores inflamatórios para ver se essa coagulação tá realmente exacerbada, porque tu tem um fator de hipercoagulação, mas se tu tem toda uma vida saudável, não fuma, não bebe, faz exercício todo dia, toda fit, tu vai ter muito menos de chance de tu te coagular se tu for obesa, passar o dia inteiro sentada, não fizer nada de exercício, comer comida lixo, como dizem, né? Comida que não é comida de verdade. Isso tudo modifica, né? Eu tô com uma paciente fazendo ela teve uma vez um pequeno AVCzinho e a gente tá fazendo toda a investigação, até agora deu tudo negativo, eu só tô esperando o ok da vascular, aí eu trabalho junto com a vascular. Gente, segurança em primeiro lugar, sempre. Aí eu trabalho com a vascular, ela tá indo lá na clínica vascular, fez tudo que é exame pra gente ver se pode fazer e pelo que eu entendi, a vascular vai liberar. Estradiol e progesterona transdérmica é uma boa via de tratamento, eu indico para minhas pacientes. E a progesterona, se ela tá com insônia, muito irritadinha, eu acho que hoje tava me faltando era progesterona, que eu tava bem crisenta com tudo e com todos. Mas depois eu fiz uma ligação agora de noite, me deixou mais tranquila, tava preocupada com... doença na família todo mundo tem, né? Então eu tava preocupada e fiquei mais tranquila, até amanhã eu não vou crisiar minhas secretárias, elas são muito queridas. Deixa eu ver aqui. Ganhei da Martina. Obrigada, gurias, muito obrigada. Mineração óssea só dá para ver a cada 2 anos. Olha, na osteoporose a gente até pede antes, Sônia, porque o risco de fratura, mas a gente não vê muita diferença em menos do que 1 ano e meio, 2, não. Dá pra ser de 2 em 2 anos a densitometria. Quando é osteopenia, eu às vezes, se a paciente está fazendo tudo que tem que fazer de exercício e é jovem, eu peço de 3 em 3. Se é osteoporose, eu peço 1 vez por ano a densitometria. Então a gente tem que dar uma individualizada. Amada, eu vi uma foto tua. Não, acho que foi da Roberta. Bom, se bem que eu não sei se é a Daiane ou a Roberta falando. Que tava lindona. Essas queridas, minhas arquitetas queridas. Que eu passei a perna nelas, eu fiz. E não tô me virando aqui sozinha. Mas vocês são as minhas arquitetas do coração. Giovana Maria. Muito esclarecedora. Qualidade de vida. Gostaria de saber para quem é indicado a reposição de estriol. Para as pepecas, Estela. Só para as pepecas.
Isso é que todos os trabalhos mais recentes, desde 2018, recente 2018, tem mostrado, começou em 2014 essa função do estriol, de se descobrir essa enzima que faz ele voltar para estrona, toda uma cadeia hormonal. E aí a indicação, tanto que saiu do mercado aquele adesivo que muita gente usava, que era muito bom, o System Conte, né? E o System saiu do mercado. Eu acredito que muito provavelmente por ter estriol junto, ele tinha estriol e aí com esses trabalhos começou a deixar margem para processo por câncer de mama, porque estava se usando um hormônio que já estava vendo que tinha trabalhos que poderia aumentar, né? Então a empresa tirou e hoje o estriol, a indicação é única e exclusivamente por via vaginal. Aí ganhei mais selinho. Gente, que já tem 5... Tá, meu marido, querido, que eu deixei roxo quando pus o implante. Doutora, tenho tido muita enxaqueca. Obrigada, amor. A reposição minimiza esse problema? Sim, a reposição... Tudo que ajustar os teus hormônios melhora. Mas eu vou te ser bem sincera. Eu trabalho não só ajustando a parte hormonal, né? Eu trabalho ajustando mineral, ajustando vitamina, colocando óleos e principalmente tentando enfiar na cabecinha da minha paciente que não tem, acabou o oba-oba, chegou aos 40 anos, o envelhecimento é muito acelerado. Ou a gente faz alguma coisa realmente para conseguir viver bem a outra metade da vida, ou ela vai ser uma metade da vida cada vez com mais remédios. E nesse poder viver bem, tem que entender que o exercício físico não é mais uma opção. Ele é necessário, ele é obrigatório. Eu sempre brinco, é como ir para o colégio, querer terminar todo o colégio sem ter feito nenhuma aula de química. Era o meu sonho. Não tive que fazer química, né? Depois eu inventei uma faculdade cheia de bioquímica. Mas era o meu sonho não ter que estudar química. Adiantava? Não adiantava, não ia conseguir o resultado que eu queria. E por que as pessoas acham que não fazer exercício não vai ter uma repercussão lá na frente? Tem na nossa massa óssea, na nossa massa muscular, na nossa parte da libido, saúde de pele, porque circula muito, libera horrores de miocinas, que tem mais de 100 que o músculo libera na circulação, que tem a ver com o nosso bem-estar. Então, assim, é muito importante. Então, quando eu inicio a terapia hormonal, a gente inicia junto esse processo de ter. Ontem eu tive um papo sério com uma paciente minha, que é minha, assim, ó, muito antes de eu pensar em ir para a época da menopausa, acho que mais de 20 anos ela consulta comigo, e começou, faz 2, 3 anos que os exames, claro, entrou na menopausa, 2, 3 anos, os exames estão piorando. Aí ontem ela chegou com os exames e ela não queria fazer o tratamento da menopausa, chegou com os exames já praticamente diabética e tudo. Aí eu dei um ultimato, eu disse brincando, olha, se fosse outra, eu ia dizer, olha, nem adianta vir aqui, porque tu não tá fazendo o que eu tô dizendo. Ela, eu vou fazer. Eu espero que sim, é óbvio que eu vou atender ela sempre que ela vir, mas faz uma consulta e faz um investimento, mas não coloca, porque não acredita que é tão necessário. Tem dificuldade, todo mundo tem, de tempo, de tudo. Mas assim, conversando, tem horário ali na agenda dela, né? Só tem 3 manhãs que não trabalha, né? Dá para organizar. Obrigada, Dalva. Tem um filtrinho aqui também. Pólipo no endométrio é contraindicado a reposição enquanto o pólipo tá ali, sim, Tânia. Tem que tirar o pólipo, avaliar o tipo de pólipo, se esse pólipo é um pólipo simples ou tem epitélio com hiperplasia, se tem com hiperplasia, se é hiperplasia simples, se tem atipia, e só depois que a gente tiver o resultado do tipo de pólipo é que pode fazer. Que nem quando eu tenho uma paciente que tem pólipos, que aparece no exame, tá muito bem fazendo reposição, 6 meses a gente fez o exame, uma imagem lá dentro que pode ser um pólipo. O pólipo pode aparecer com reposição ou sem reposição. Paramos toda a reposição, investigamos aquele pólipo para saber se podemos continuar ou não, certo? Porque de um pólipo no futuro pode ter um câncer de endométrio.
Eu perdi meu útero, não foi por mioma, meu útero era desse tamanho, foi hiperplasia de endométrio com atipia. Fiz 2 vezes, 40 anos, não é? Quando veio resultado, atipia. Atipia é uma célula que não é do bem, ela é do mal, né? Pode ser que ela fique ali naquela do malzinho, mas ela pode virar muito do mal. E aí eu não quis deixar. Ganhei mais. Zumbido no ouvido é sintoma da menopausa. Até pode acontecer na menopausa, mas normalmente ele tem outra causa associada. Doutora, minha endocrinologista receitou estradiol, progesterona, testosterona, tudo em gel à noite. Eu indico, essa já tá esperta, ó, morrendo. Como que eu indico? Eu indico separado. Eu indico separado pelos horários de distribuição, a gente vai ter um efeito melhor dos hormônios. Não se considera errado, tá? Não se considera errado. Usar estriol hoje se considera errado. Juntar tudo num gel não é considerado errado. Entrou uma ligação. Eu uso testosterona para energia. Pelo consenso, eu nunca posso prescrever testosterona para energia, para força, para nada. Mas como todo mundo que está sem energia está com baixa libido, dá no mesmo, né? Progesterona transdérmico, tem várias pacientes usando. Estilo atual. HTP e teanina, importante na menopausa. Olha, foi que me faltou. Me faltou ele. Pior é que faltou mesmo, depois eu me dei conta. Mas eu ando sem a minha teanina que me deixa calminha. Adoro a teanina, muitas pacientes usando. Eu sou uma fã da teanina pra mim, certo? Eu tomo uma teanina, fica zen. A L-teanina é um aminoácido que entra numa rota lá no cérebro que aumenta um pouquinho do GABA. E o GABA não a ponto de dar sono, que deixa a gente mais zen. Eu noto muita diferença. Pelo meu ritmo de trabalho, de um monte de coisa de fazer, às vezes eu fico, né, todo mundo que tá aí que trabalha sabe que fica mais pilhadinha. A teanina, ela consegue não, tudo bem, tem bastante coisa para fazer, não tem problema, vamos fazendo. Né, eu fico mais zen. E sem a teanina eu fico... Então, HTP e teanina. Já o 5-HTP, às vezes a gente eu vejo muita fórmula com muito 5-HTP. Bota 100 de 5-HTP, às vezes as pessoas ficam agitadas. Às vezes trabalhar com 5-HTP, a teanina é bom usar um pouquinho mais alto, e o 5-HTP eu já não coloco tanto em função de que, dependendo, claro que tem que avaliar, mas se a paciente já é uma paciente agitada, eu boto o 5-HTP, eu posso piorar a agitação dela. Endometriose não é uma contraindicação absoluta, né, para reposição hormonal. Se tem invasão, né, se a gente tem que ter cuidado, mas se foi uma endometriose leve, fez a cauterização do foco, aí a gente tem que ter o cuidado de ir acompanhando, mas não é contraindicação, não. O estriol interfere, ele aumenta o risco, principalmente pacientes obesas, pacientes que já têm uma estrona aumentada, de ter uma conversão ruim. Não é que vai ter, usou o estriol, vai ter. Paciente inflamada, tem casos em que o estriol não é legal, só que é a grande maioria. Então a gente tira o estriol do transdérmico. Doutora, você é a favor da ocitocina sublingual? Uma amiga está usando, está amando. Olha, vou te dizer, eu tô começando a prescrever agora, não era um hormônio que eu prescrevia muito, né, a ocitocina sublingual. A gente dá um pouquinho de manhã e mais ou menos 2 horas antes da relação, claro que associado ao ajuste das outras coisas. O grande problema é essa história de 2 horas antes da relação, né, quando é que tu vai ter, não é todo mundo que tem horário marcado para ter relação. Algumas tem e outras não tem resultado nenhum. Então tem a indicação, tem que fechar com o nível de dopamina, com o nível de serotonina. Então, de repente, nela funcionou tão bem por estar com uma serotonina boa. Agora, se a pessoa está com a serotonina baixa, a gente não tem tanta melhora com a ocitocina, então tem que individualizar. Mas tem gente que responde bem.
O Vestrion pode usar até que idade? Tem sempre que estar avaliando, né? É uma medicação que às vezes quando fica mais velha eu saio do estriol vaginal e vou pro promestrieno. Fátima Bernardes disse que estava fazendo a reposição hormonal há 3 anos quando descobriu o câncer. Qual a relação? Não sei, porque eu não sei se foi câncer de endométrio, mas eu não sei a reposição hormonal que a Fátima estava usando, não sei as doses, né? A gente tem que ver, porque a Fátima também, a gente olha ela um tempo, ela era meio fofuchinha, assim, bundudinha, né? Ela tinha umas carnezinhas, de uma hora para outra ela deu uma secada, né? Ela deu. Então a gente não sabe a dose de testosterona que usou, a gente não sabe se não botou uma gestrinona, a gente não sabe se não tinha um HCG, a gente não sabe se não botou um GH. Então, assim, é tudo um saco só quando falam de hormônio. Então, tem relação com hormônio? Tem, provavelmente teve, mas o que ela estava usando? O que ela usou nos últimos anos? Porque ela mudou muito o corpo. Ela não é uma pessoa que tu olha, né? Tu olha, me olha, ai, tá magra, foi hormônio. Não, quem me conhece, meu corpo é o mesmo. Sempre, tive gordinha lá na gravidez, ficava mais fofinha, terminei a gravidez, fiquei. Então, assim, agora tu me vê sempre toda uma vida mais fofuchinha. E aí eu, né, de uma hora pra outra, eu venho muque, magrinha, cinturinha fina. Aí a gente tem que ver o quanto de hormônio foi usado ali também. Qual é o custo de um implante? Olha, tá em média. Sabe que eu encomendei implantes essa semana e subiu, gente, subiu. O preço final, em média, 13.500, 4, vai depender. Implante com gestrinona. Para paciente que tem endometriose, que às vezes eu tenho que botar uma gestrinona maior, e eu só ponho gestrinona em endometriose, não me venho pedir chip da beleza que eu não ponho, pode querer me pagar o dobro, o triplo, eu penso, mas não ponho, certo? É mais caro, porque a gestrinona é cara. Paciente que é só estriol, às vezes a gente consegue baixar o custo, então também depende do quanto vai ali. Eu tive uma paciente que ia ser com o implante dela, eu já tinha passado o preço antes para ela que ia ser. Quando chegou, eu mantive o preço que eu passei, mas o que ficou no meu tempo de hora trabalhada foi menos do que eu cobro por uma consulta. Então foi. Não, tá difícil a coisa no sentido de manter, conseguir fazer mais baixo. O que você costuma indicar para candidias de repetição? Primeiro, tirar o anticoncepcional hormonal, ajeitar o intestino, fazer esse intestino funcionar normalmente, colocar lactobacilos, ver o nível de estresse, colocar algumas suplementações via oral, ver como é que estão o balanço das vitaminas. Eu tenho até uma paciente que eu indiquei óvulos ozonizados, tá? Existe... O médico não pode prescrever ozônio, não pode usar ozônio, mas eu indiquei para ela usar ozônio no óvulozinho, porque a gente já tinha feito tudo que dá para imaginar, então ela já estava usando e não melhorava, e o óvulozinho ozonizado deu uma melhora. Gente, eu vou responder mais 2 e vou parar. Estou com 50 anos e nada de sintoma. É interessante acompanhar o envelhecimento, né, Valentina? O 50 anos é a mesma idade, eu vou fazer 50 agora, depois no outro mês. Então, assim, mesmo que ainda esteja menstruando, os ovários já tem 50 anos, né? E o resto do corpo também tem 50 anos. Então, a gente tem que avaliar a tireoide, fazer tudo. Eu acho interessante fazer uma avaliação mais completinha, né? Mesmo sem estar com sintomas da menopausa. A dose normal de progesterona, 50 a 100 miligramas, por aí, via oral. Médico aí em Goiânia. Tem uma colega que fez o implante comigo aí em Goiânia. Eu tenho o nome dela no consultório. De cabeça não tá vindo. Mas eu tenho o nome dela no consultório.
Lucimara, entrei na menopausa há 2 anos. Ainda dá tempo? Lógico que dá, querida. Bom, gente, eu vou deixar as caixinhas, tá? Depois agora quando eu desligo eu já boto a caixinha. E aí eu seleciono algumas perguntas das caixinhas e respondo durante o dia. Amanhã até eu acho que eu vou conseguir responder um pouquinho mais, porque eu não vou trabalhar à tarde, eu vou a Porto Alegre pra me piruar, vou pintar meus cabelos, que isso aqui não tá branco, porque eu fiz aqueles spray, toca aqui os dedos sai preto daquela droga. E aí nesse tempo, claro que eu vou e volto dirigindo, não posso estar respondendo, mas aí, enquanto eu espero a tinta fazer efeito, eu respondo algumas. Tá bom? Uma ótima noite para todo mundo. Espero que tenham usufruído. E um grande abraço, um grande beijo.